Vamos pro Marcão. Notícias. Ele tá solto hoje de camiseta preta. Tá, super minha mais paisana. despojadaço. Nosso jornalista, que é um sucesso, já disse. Vamos agora ativar a redação do Planeta Diário, porque ele está aqui. Senhoras e senhores, mesmo sem cabine telefônica, o nosso super-homem da Jovem Pan News, Marco Antônio Costa. Vamos para as notícias de hoje. Ele entrou na cabine e já salvou dois hoje. Você sabe, Marcão, que aqui é um... A turma joga despojado. A turma gosta de brincar com os outros. Brincadeira é uma alegria, é uma alegria. É? Fico feliz. Boa. Colocaram no corpo lá do novo Super-Homem, pelo menos. Que Você é mais gosta forte. desses... Bom. Curte? Harry Cavill é melhor. É. Mais bonito. Mais bonito, mas você é um cara lindo. Obrigado. É verdade. São seus Tamanho olhos. da veia. Lindo E aí, competente. Marcão? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Olha só, hoje as notícias, vocês adiantaram bastante coisa que eu ia repercutir aqui. Então eu vou tentar... Não tem problema, não. Vou Falha tentar nossa. trazer aqui... Não, porque, na verdade, é bom que isso seja... Telegram, esse papo todo. Isso tem que repercutir, Daniel, porque a situação que a gente vive hoje de autoritarismo e arbítrio de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal tem que ser muito bem publicizada e criticada, porque a eleição do Senado é relevante para isso. Então vamos lá, eu vou colocar a perspectiva aqui então. O Alexandre de Moraes suspende o bloqueio do Telegram. A plataforma havia sido suspensa há 2 dias por decisão dele mesmo. 2 dias depois dele ter determinado o bloqueio do aplicativo Telegram, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, voltou atrás e suspendeu a medida no domingo. Arbitrária, inconstitucional, sem fundamento jurídico qualquer. Ele tirou isso daí da cabeça dele. Ele usa um véu jurídico, ele usa só uma pseudo-fundamentação jurídica, porque quando você vai analisar, qualquer que seja a interpretação dada por ele, não existe nenhum tipo de motivação adequada. Do ponto de vista jurídico, você não consegue dar uma explicação adequada juridicamente para aquilo que foi decidido. Então ele usa um véu. Ele fala, de acordo com os artigos tal e tal da Constituição, suspenda o Telegram porque ele não atendeu à legislação brasileira. Só que, Emílio, ele não tem competência, ele não tem a capacidade de fazer isso. Primeiro porque o inquérito não tem qualquer tipo de procedência jurídica. Porque é o inquérito da fake news e ninguém consegue identificar o que é uma fake news. Exatamente. Já começa desse princípio, da premissa desse processo. E o inquérito é uma que ele arrumou um esquema para entrar naquela lei de segurança nacional. Isso aí já foi discutido durante muito tempo, mas não aconteceu nada. Isso. E ainda, só que o que acontece? Esse inquérito ele está abrindo espaço para essas atitudes arbitrárias. Então o mundo inteiro olhou para a decisão dele. Até vários comentaristas aqui da Jovem Pan, o Constantino fez um texto em inglês falando: meu nome é Constantino, sou um jornalista brasileiro e queria avisar o pessoal aqui dos Estados Unidos que existe uma ditadura do judiciário no Brasil na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Ele fez isso daí, achei bem inteligente, querendo mostrar o seguinte: existe a necessidade de dar uma repercussão internacional de tão aberrante que é a decisão do ministro, porque viola a liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Fala aqui na redação, no 24º, com o pessoal. O Telegram é um dos principais meios para você utilizar tráfego de conteúdo, de material. E agora, na guerra da Ucrânia, eles usam o Telegram como essa plataforma. Né? Vem traduzido. Exato. Então, Defesa Civil também... Defesa Civil usa o Telegram para enchente, essas coisas. Então, isso daí, o que ele fez agora de suspender aquele bloqueio ou voltar na decisão que ele tinha tomado, não pode ser aplaudido. É que nem o Dória falando da máscara. Você não pode aplaudir uma atitude que foi arbitrária desde o começo. Ou aplaudir o Dória por suspender o lockdown. Você tem que olhar para isso daí com algum nível de revolta e crítica, porque existe poder, muito poder na mão dessas pessoas, e ele tem que ser controlado. E por mais que a gente tenha, por exemplo, críticas ao Dória, hoje ele é traço. Hoje ele não tem relevância política. Provavelmente ele não vai se eleger para síndico de condomínio. Fala assim, ó. Mas é isso mesmo. Mas ele tá certo. Tá certo nada. Tá certo. Tá certo, ele tá certo. Mas é opinião, isso é opinião. A opinião dos nossos jornalistas não refletem. A opinião dos nossos jornalistas não reflete a opinião desse programa. Eu ouvi um tucaninho por aqui. Então vamos lá. Mas o problema do Alexandre é exatamente esse. Não é cargo eletivo. Não existe a possibilidade de renovação de um mandato do Alexandre. Ele tá lá até se aposentar.
Então a gente tem que usar o remédio. Qual que é o remédio? É o Senado Federal. Qual que é o problema do Senado hoje? Tem um cara chamado Rodrigo Pacheco que já recebeu vários pedidos de impeachment, principalmente com relação ao Alexandre de Moraes, lá atrás, e simplesmente não deu andamento. Ele deveria fazer o trâmite desses pedidos para que o povo, na forma do Senado Federal, exerça algum tipo de responsabilização sobre um ministro autoritário e que abusa do poder que ele tem. Quem manda lá é o Gilmar. Gilmarzinho também, Gilmar, o Lelê também. Gilmar que manda ali, ó. Superman não gosta do Lex Luthor. Ali é o Gilmar. Ficou meio esquisito mesmo. Ele proibiu porque ele não foi correspondido. Qual é? Então, aí que tá. Quando eu falo em arbítrio, você pode usar qualquer tipo de fundamentação. Então, falava-se muito... Imagina, o Reinaldo Azevedo, assim, com todo respeito ao Reinaldo Azevedo... Quando eu comecei, eu já frequentei o Pingos nos Is na época do Reinaldo Azevedo. Eu vinha, sentava aqui com o Patrick Santos, o Vitor La Regina. Sentava na mesa, ele tinha aquela posição dele, se chamava de liberal. Agora, ele não pode se auto-intitular liberal defendendo a suspensão do Telegram como ele defendeu. E ele falava o seguinte, ele falava, é um meio onde as pessoas usam para cometer crimes, para cometer ilícitos, e é bom mesmo que seja suspensa essa porcaria. Só que a gente sabe, essa é a fundamentação. O Alexandre de Moraes é a mesma coisa, usa um véu, dá um contorno, só uma estética pro negócio, mas no fundo ele tá fazendo isso porque é uma perseguição mais política do que... Talvez política. Porque o Bolsonaro tem uma força gigante, se você começa... Por exemplo, tem crime na internet, não tem? Tem um monte de crime na internet. Tem um monte de crime na internet. O que acontece? Você vai prender o criminoso. O cara que fez o crime. Não o veículo. Não a internet. Senão daqui a pouco o cara vai bloquear tudo. Se esse pensamento fosse para a internet, não existiria internet. E nem a internet seria banida. Duas coisas interessantes da decisão, né? Por isso que não adianta querer controlar, é que nem querer controlar o vento. A Dilma falava de estocar vento, que é impossível você controlar algumas situações. Duas coisas. Primeiro, a família Bolsonaro só cresceu nas redes sociais e nos aplicativos que deveriam ter sido bloqueados ou continuariam bloqueados hoje. Então o tiro saiu pela culatra nesse aspecto. E a outra questão, quando você tenta fazer algum tipo de restrição a esses aplicativos, no mesmo dia, Emílio, 1 hora, 2 horas depois, já tinha link falando acesse por aqui para você conseguir frequentar o aplicativo, para você conseguir o aplicativo no celular. Não dá para bloquear. Então, porque existe sempre um meio tecnológico, um recurso que a galera vai usar para abrir o aplicativo. Seja VPN, seja qualquer outro instrumento que o pessoal usa. Mas, por exemplo, a própria internet ela foi criada para ser descentralizada. Era algo que era descentralizado, essa rede de informação que foi a internet no princípio. Mas os caras começaram a ver que a rede de internet tinha muito poder. E alguém tem que controlar o conhecimento. Alguém quer controlar isso. Exato. Os poderosos... Togado. Sim, os poderosos precisam controlar. Agora, eu não sei qual vai ser o dispositivo que eles vão usar para fazer esse controle da internet. Não é isso, Samidana? Isso. Exatamente. Eu tenho uma notícia boa que você vai gostar. Uma notícia boa que eu vou gostar. O dólar está caindo, desabando abaixo de R$5. Mas eu falei. R$4,93. Eu falei para você. Olha, Morgadão. Eu falei pra você. Agora é a hora, hein? Culpa de quem? É hora de quê? Foi mais 6 meses. Essa culpa não é minha. R$4,93, ó. Como é que vai terminar isso aí, hein? Então, aí a terceira reflexão legal sobre isso. Você sabe de uma coisa que eu estava pensando? Aqui no Brasil, a gente já... É a mesma coisa da violência. A gente vai se acostumando àquilo. Não pode se acostumar com isso. A gente vai se acostumando. A gente vai se acostumando a esse negócio do cara fazer, não sei o quê. Vai ficando normal. Você vai deixando pra lá, cara. Você vai deixando essas coisas pra lá. Ontem eu estava trabalhando aqui, eu entrevistei o Marcel Van Hatten e eu perguntei pra ele isso, porque você fica chocado. O João Amoedo, graças a Deus, tá também escanteado, sumiu da vida política e tomara que não volte. Ele fez um post no Twitter falando que a medida é correta e que o Telegram deveria ser suspenso. Então tá cheio de pseudo-liberal aí no meio que confunde o pessoal, usando um discurso absurdo em prol do autoritarismo. E então, aí ele destacou que na verdade essa não era a opinião do partido dele, nem dele, e foi muito boa a entrevista ontem. Marcão, você não aprofundou aqui uma coisa disso? Não, porque uma coisa é derrubar o Bolsonaro.
Não, eu sei. O Bolsonaro hoje é vidraça. Certo. Tudo Isso. para derrubar o Bolsonaro, tudo para derrubar o Bolsonaro. Só que a gente tem que entender que o Qual que é a Bolsonaro vai passar. E a o censura Bolsonaro fica. vai E passar. aí o cara essas deixa a leis gente ficam. censurado E isso vai ficar para Essas sempre. leis vão O cara ficar. vai colocando. Só que a turma tá tão desesperada que é qualquer custo. O seu medo, tanto Que é o desespero. Putin. Começa como É o você Putin. fala. É o Putin Bolsonaro lá. passa e as A leis vão turma tá ficar. tão desesperada pra derrubar ele que é qualquer custo pra essa turma. Precedente de Eles não pensam lockdown, nisso. próxima à pandemia. pensou, né, na verdade. Nós já temos um precedente. E se o cara defende que o lockdown foi bom, e alguns cientistas malucos defendem isso também, aí vira precedente. Então ele justifica o lockdown futuro que vai existir na segunda pandemia que vier da China ou da Índia, sei lá da onde. Você vai ter governador aqui falando que gosta de exercer o poder dele, falando, então, conforme o precedente aqui, conforme o lockdown na época do Dória, aqui deu certo, porque ele salvou vidas. Exato. E ele usa isso. Mesma coisa para a decisão do Uma Alexandre. brecha no sistema. Você usa como precedente uma excrescência jurídica. Isso não pode ser admitido. Agora, E a comunidade jurídica me espanta muito, porque tá cheio de professor, doutor, livre docente, doido também, falando que isso daí é legítima defesa do Supremo. E a gente sabe que é balela isso daí. Sim, claro. Tá na cara. Lógico. Você tá bravo, hein? Eu tô Que você- segunda-feira. Você tá bravão. Ele encontrou o o Lex Luthor Vocês hoje. não aprofundaram, vocês ficam falando muito ampassa. O negócio é o seguinte: Não fica chamando o cara de dormiu com a cueca superficial, embaixo da não. calça. o Telegram apagou a mensagem enviada pelo presidente Jair Bolsonaro do seu canal de aplicativo de mensagem, o Telegram. Por É isso quê? mesmo. Porque Por a quê? plataforma retirou uma publicação que tinha um link que era do inquérito da Polícia Federal sobre a invasão de um hacker no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Então, aquelas fraudes lá que o Bolsonaro puxou, ele colocou essa notícia e aí ele chamou o link. Só que o Telegram, no final, apagou essa mensagem do próprio Bolsonelson. Então, mas é o tal negócio, né? É a mesma coisa que você Está querer... provado isso? Você- Que teve fraude, o hacker, essa história que o Bolsonaro... Não, a questão é, o Bolsonaro divulgou uma informação que já não estava coberta pelo sigilo. Isso daí tem sido bem repetido aqui pelos comentaristas da Jovem Pan. Então, ele não usou nenhum tipo de informação confidencial, ele é não político. vazou o nada. cara quer mostrar poder. Isso é político. Candidato. Pô, você não viu lá, não lembra lá na época que o Trump lá nos Estados Unidos, ele Lembro, queria... saiu do Twitter. Não, o Trump queria tirar o TikTok, que é chinês. Ele falou, vou tirar o TikTok. É isso. Foi lá pro Supremo, o Supremo falou, negativo, meu amigo. Volta Esse pra país base aqui é aí, livre. É isso aí, cada um usa o que Esse quiser. país aqui é livre, você não vai tirar porcaria. O Trump, na época. Lembro. TikTok não saiu dos Estados Unidos. Por Não. quê? Porque o Supremo não deixou. Aí, Tá certo. que bom, né? Que bom, por mais que seja Entendi o chinês ponto. e que tenha lá uma influência... Porque lá a tem imprensa é livre. Então, exato. Isso tem que aplaudir. Liberdade, Tem que é isso aplaudir mesmo. a Suprema Corte, que foi contra passaporte vacinal, que é contra qualquer tipo de restrição à liberdade de expressão. Aqui a gente não pode ficar com essa mesura toda de qualquer coisa, discurso de ódio e hipersensibilidade. A gente tem que assumir um país livre mesmo. Aqui Só quem que com manda... um cara desse não dá, desculpa. Não um fala Alexandre assim, de Moraes. Cuidado. Deixa lá, porra. Cuidado, deixa o Lex Luthor Nossa lá. Suprema Corte. Você é cancelado. Muito bem. Tá cancelado, né? É isso? Acabou já? Isso tudo? Uma Aí- notícia? Não, dá. Tem Uma mais. notícia, Tem Uma notícia e um violão. Uma notícia e uma tem mais. piscadinha. Sérgio Morno vai à Alemanha. Fazer o quê? A Alemanha encontrar políticos e empresários. Ó, Comer chucrute. Pré-candidato do Podemos vai se reunir com líderes de partido que dão apoio a Olaf Scholz, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, pré-candidato do Podemos à presidência, inicia na segunda-feira agora uma série de agendas na Alemanha, onde vai discutir temas de interesse da sua candidatura com políticos e empresários daquele país. Aspas, rumo à Alemanha para conversar com autoridades políticas e representantes da sociedade civil. Ele tem como pauta agropecuária, tratados comerciais, guerra, meio ambiente, coalizão do governo no modelo alemão, entre outros. Destacou o Moro nas suas redes sociais. A agenda deve durar 5 dias e inclui membros aí, presidentes do Partido Democrático Liberal, FDP. Não sei porque a sigla é essa. Não, você tá zoando. Não, a sigla é essa. Que maravilhoso. E Partido Verde, além de conversas com empresários e representantes das sociedades empresariais alemãs. Questão, Emílio, aqui, ó, ele tá querendo fazer... Querendo fazer uma marca. Campanha. Agora, que campanha ruim, hein? O cara fazendo campanha fora do O Brasil. Lula também tava no México. Ele fica por Oi? lá. O Lula tava Na lá França. no México. Tava em Londrina esse final de semana lá. O cara vai fosse tentando. representante de algo, né? Porque, assim, porque qual o poder que o Moro tem para negociar pelos
agricultores. Porque o cara, se ele sair na rua, ninguém vai. Você acha que alguém vai atrás do Moro, pô? Acho que não. Não vai. Ele não tem, então ele vai passar aí a notícia, pô. Moro tá lá, a gente acha bonito. Nota na Alemanha. Tá lá na Alemanha, que legal. Grandes porcarias. Agora tá. Mas isso não pega mais. Não pega. Não pega mais. E eu vou te falar, eu vou além. Já tá saindo até na Folha de São Paulo que os candidatos da aspas, várias aspas aí, centro-direita, não empolgam e estão em crise. Saiu agora a reportagem. Estão em crise. Até eu vi o Cirão lá. O Cirão não quer se juntar com ninguém também. Agora estão chamando o Ciro pro jogo, ele não vai se juntar. Terceira via e quarta via, sei lá. Não tem. Esquece Ciro. Ciro quer imprimir dinheiro e pagar a serasa da galera. Esse cara é maluco. Ô, Marco, o Moro chegou a falar alguma coisa do Telegram ou não? O Moro, eu não vi. Não me meto mais com isso. Provavelmente ele não deve ter se pronunciado a respeito disso, porque tá muito... Ele também rodou lá no negócio. E ele não tem posições firmes também com relação ao Supremo. Aqui no Direto ao Ponto, tiveram que arrancar dele uma pseudocrítica, assim, foi bem fraco. O cara não empolga, Emílio. Porque se o cara tiver uma treta no Supremo, ele também se ferra. Exato. Advogado não gosta muito de falar do Supremo. Não. Eu falo com maior efusividade porque eu fico abismado. É a última instância, pô. Agora... É que você não é mais advogado. Você não tem mais diploma. Você vendeu o diploma. Vendeu o diploma. Agora é jornalista. Agora é super-herói. Sou jornalista. E a última notícia aqui: Boulos desiste de disputar o governo de São Paulo. Guilherme Boulos. Ele anunciou que quer ser deputado federal. Coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, desistiu de disputar o governo de São Paulo. O anúncio foi feito nessa segunda-feira pelas redes sociais. Na mesma mensagem, ele confirmou que vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Abre aspas. Tomei a decisão de ser candidato a deputado federal por uma razão: ajudar a construir uma grande bancada da esquerda no Congresso. Fecha aspas. De acordo com o coordenador do MTST, o objetivo é aprovar mudanças populares. Entre outros projetos, o PSOL defende a revogação da reforma trabalhista, da Previdência e do teto de gastos públicos. Boulos disse ainda ser, aspas, importante a eleição de Lula. Dessa forma, faz-se necessária a construção de um parlamento de esquerda que dê sustentação para o ex-presidiário, caso ele vença a eleição. Quero estar na linha de frente dessa batalha, disse Boulos ao mencionar que deseja vencer ainda o deputado federal Bolsonaro, aspas, não podemos deixar que ele seja de novo o deputado mais votado, afirmou Boulos. Bem, o que esse cara quer? O Eduardo, né? O Boulos... o Lula tá certo nisso aí. O quê? Tá distribuindo bem. A estratégia tá certa. Pesca e pague. Vai onde o cara vai ganhar. A estratégia tá certa. Agora, o que eu fico aí também impressionado com a esquerda é a capacidade de pegar um cara que já jogou bomba na Fiesp, na Paulista, que pegou fogo lá, coquetel Molotov. Tem vídeo disso no YouTube. É só pegar... Progressista, meu bem. Você não viu Black Matters? Black Lives Matter. Então, ele é a versão radicalizada de uma esquerda doida. E quando chega na época da campanha, Sami, ele parece candidato um ursinho carinhoso. Ele é meu amigo do Boulos. Ele parece um ursinho carinhoso. O Boulos é candidato dos banqueiros. Com Boulos. Tem que estar na chapa lá, ó. Avisa a Febraban lá, ó. Já separou a polo. Federal Guilherme Boulos. Esse negócio que o Lula falou, que o MTST vai pautar... Protagonista, vai ser protagonista das políticas do Lula. Ele já falou que não tem que ter teto, o Lula. Já falou que vai revogar a reforma trabalhista. Isso vai ser um desastre. Tudo bom, país. né? Primeiro, se ele ganhar, e segundo, se ele ganhar e fizer. Espero que não aconteça isso, porque vejo é um retrocesso a algumas conquistas que tivemos do ponto de vista econômico. Febraban vai ter que votar no Boulos. Guilherme Boulos. 13. Vai dar palestra. Você sabe lá. que a 13,333. é só dos bancos antigos. Os bancos digitais, os mais novos... Tudo Febraban. Não é, não. Não é, não. Você também tá no aplicativo. Não é, não. Ô, Samidana, você vai ter que botar muito 13. Você vai ter que apertar muito 13. Os banqueiros vão ter que apertar. O 13 vai estar afundado. Então, mas ali então é federal, vai pra federal, né? Ele queria ser governador, né? Sim. Vai ser interessante ver o Salles brigando com Boulos.
Uma porra. Mas você vê como o Lula manda, né, meu? Ele que escala mesmo. Ele manda e o resto obedece. Com ele não tem muita liberdade também lá no partido. O Lula fala, eu vou fazer Lógico isso, que não. você faz É aquilo. lógico. Ele que manda. Quem não Hierarquia. gostar, ele briga. Hierarquia. O Cirão, ele brigou, pô. Muito bem, o que mais? 2 tweets. Posso terminar com 2 tweets? Tá Você fora, pode tá fazer fora o ali que do você teleprompter. quiser. Pode voar. Janaína anuncia a filiação ao PRTB para concorrer ao Senado. Então, parece que ela vai sair candidata ao Senado Federal. Isso acabou de sair agora, notícia fresca. PRTB do antigo Levi Fidelis. Sim,